2, 1, action. Aí eu vou me abster, porque você vai dar um zoom na cara dele, tá? Sim. Fala galera, Sussa na Montanha Russa, estamos de volta, eu, Diego Amaral. E eu, Carol Fogaça. E este é o canal Cinepatia, o seu canal interativo, zoeiro e informacional sobre o mundo cinematográfico. Vamos destrinchar detalhes de filmes, séries e os personagens disso tudo aí. Bora lá falar do que temos pra hoje. Hoje vamos falar sobre o filme Fragmentado. O filme do diretor M. Night Shyamalan fala sobre Kevin, vivido por James McAvoy, um rapaz que tem um transtorno dissociativo de identidade e ele tem 23 personalidades diferentes. Ele sequestra. E ele sequestra 3 meninas. E basicamente, o drama se preocupa vivendo o funcionamento das suas personalidades, no caso de James McAvoy, e também como é a relação dele com a sua terapeuta, também vivida por, o nome dela de Beth Buckley! E as situações vividas pelas vítimas que estão encativeiradas. Gostei desse encativeirado. Encativeiradas? Já pensou a menina daqui pro cara aquela hora que ela pega o bagulho do zoológico? O que você tá zoando? Estou encativeirado! Por favor, estou encativeirada, por favor, me ajude. Um bom thriller psicológico tenta sempre dar uma explicação para a motivação das atitudes das personagens. Esse filme faz isso muito bem de diferentes formas diferentes. Não só através dos roteiros, mas também nos enquadramentos de câmera, cenário, figurino, uso de cores e várias outras formas. Dessa forma, galera, conseguimos perceber que a perspectiva das vítimas e das personagens é sempre mostrada de forma parcial, bloqueada, ou seja, é para que realmente consiga dar o clima exatamente necessário para a cena e também para conseguir se ambientar diante daquela coisa mais, aquele sentimento mais recluso de prisão de cada personagem. Uma vítima em especial, Casey, vivida por Anya Taylor-Joy, desde o início é exibida de uma forma diferenciada, sempre deslocada das demais, e sempre em planos diferentes de filmagem. Bom, então percebemos que logo na primeira cena, quando Casey se encontra com o Dennis, aliás, Dennis, a personalidade do sequestrador, ele não aplica diretamente o spray nela. Ele permite, na verdade, na qual ela tem a movimentação, ele apaga todas as outras, só que naquele momentozinho que ela olha a porta e fica olhando pra ele, e ele fica olhando pra ela, aí ela tenta abrir a porta do carro faz pim, 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 aí ele faz aquele olhar fatal e faz ela dormir. Que susto! Conforme a trama se desenrola, ficamos sabendo que tanto Casey quanto Kevin sofriam diferentes formas de abuso na infância. E essa característica das personagens é o diferencial da trama como um todo. E aí, galera, através de flashbacks é mostrada a relação de Casey com o seu tio. Ele abusava perto de pedras, onde ela iria caçar com o seu pai quando era pequena, o que tem diretamente conexão com a ideia de o cativeiro dela ser feito à base de pedras também. Além disso, ele sugere que eles vão brincar de que são animais. No momento de confronto, ele tá num plano onde só há árvores e pedras e ela tá num plano onde tem a floresta, mas também tem uma cabana, o que pode simbolizar civilização. E é isso que a diferencia dele, o fato dela ter um lado humano e civilizado e ele agir como se fosse um animal irracional. O fato de Kevin morar em um zoológico e Casey caçar animais desde pequena tem um contraste muito grande em relação a essa natureza animalesca, o que também pode fazer essa diferença entre um e entre outro. As personalidades de Patrícia e Kevin acabam assumindo mais o controle e eles acreditam que tem uma 24ª personalidade, como se já não bastasse ter 23. E essa personalidade é conhecida como besta. Vai, besta! Que é uma personalidade feroz, assassina, animalesca e que se alimenta de seres impuros. Quando Kevin se transforma em besta, Ai, besta! a cor predominante se torna verde. Em uma cena que filmam na parte de cima, pode-se ver o Kevin, no caso, que já está em formato de besta, correndo.
É uma mostra real de que o personagem realmente já se transformou, já não é mais um ser humano, já não é mais o Kevin em si e já veio e tornou a luz, deu à luz a fera, a besta. Também até essa forma dar à luz é um termo que foi utilizado pela terapeuta do filme. Esse filme usa muito verde em momentos onde a verdadeira natureza do personagem se aflora, ou até mesmo seus instintos. É até bom a gente verificar que o verde realmente é a mais anti-humana das cores. Já reparou que tudo aquilo que é verde não é humano? É verdade. Pode-se dizer que o verde e as plantas representam a verdadeira natureza instintiva, a falta de racionalidade e também a dominação animal. Kevin e Casey foram dominados pelos seus abusadores desde a infância, motivo pelo qual os prenderam em seus próprios traumas. No escritório da psicóloga, de um lado é cheio de plantas e com uma grande janela, e do outro lado há apenas livros. Kevin, ele sempre senta do lado onde ficam as plantas, e do outro fica a terapeuta. Nesse ambiente, pode-se dizer que é onde o seu inconsciente se aflora, onde se põe à luz. Porém, as escadas que dão acesso ao local são espiraladas, tortuosas, pouco iluminadas e também em madeira escura. Mas quando ele sai, ele desce por elas em um plano invertido, onde há a luz da abóboda iluminando toda a cena. Ou seja, o momento em que o seu inconsciente se torna consciente. Inclusive, pode-se observar que na casa de Kevin é uma representação totalmente direta à sua cabeça. Sem janelas, confusas, tudo emaranhado, cheio de encanamento, ou seja, muito estranho, muito difícil de se achar. Uma zona. É, só bagunça. Já a cor amarela pode representar solução. As luzes quase sempre são amarelas e na primeira vez que aparece a personalidade infantil Hedwig é quando a Casey vê a oportunidade de manipulá-lo para que eles consigam fugir. Elas, no caso. Então, inclusive no banheiro tem uma flor amarela chamada crisântemo. Ela simboliza e significa a verdade. Quando Kevin compra um buquê de flores amarelas e as abandona ao entrar no trem, isso pode representar o seu abandono ao que é humano e racional, para então ele assumir a forma da besta. Não é à toa que ele escolhe o trem para se transformar, porque o trem tem relação com o seu pai. Patrícia e Casey estão usando vermelho em suas primeiras aparições. E vermelho aqui assume uma cor de dominância, porque Patrícia é uma personagem dominante e dá ordem a Hedwig e aos outros personagens, assim como Casey também é dominante. E, por si só, Casey é uma caçadora, motivo pelo qual as outras meninas a consultam em relação ao momento na qual elas estão vivendo. Elas estão com medo e ela tem, de certa forma, um pouco mais de controle emocional diante do todo e diante das outras personalidades e das ameaças de Dennis. O filme deixa claro que mais de uma personalidade pode se manifestar ao mesmo tempo em Kevin. A mais frequente é a de Dennis, pois ela é a mais latente e ela se manifesta geralmente através do transtorno obsessivo-compulsivo, mesmo quando outra personalidade está dominando. Meu Deus do céu! It's crooked. Forgive me. E vamos para as partes de curiosidade, pessoal. Então, existe uma grande e enorme semelhança, praticamente ali, com o filme Dragão Vermelho. Os dois tratam de temas muito delicados como abuso infantil. O personagem de Kevin tem uma linha muito parecida com o personagem de Francis Dolarhyde, também interpretado por Ralph Fiennes. Pois ambos eram extremamente reprimidos na infância de formas extremamente similares. Ambos sofriam de TDI, mesmo no filme Dragão Vermelho isso sendo mostrado de uma maneira bem mais sutil. E os dois estão passando por um processo de transformação, onde eles assumem uma posição sobre-humana de força e dominância. E nos dois casos acontece algo muito semelhante. Apesar de suas dificuldades e de serem realmente mais reprimidos da sociedade e do todo, eles têm um básico e forte contato com donzelas, assim como mais ou menos a Bela e a Fera. Tanto Francis quanto Kevin têm relação com o zoológico, porque Francis ele conheceu a Reba através de um trabalho que ele estava fazendo para o zoológico e foi a cena famosa que ele teve que levar ela para tocar o tigre e tal. E essa analogia pode referir-se à questão do animal selvagem que vai ser dominado. E também a transformação de Kevin no filme do Fragmentado é muito parecida da transformação do filme do Dragão Vermelho, onde Ralph
Fiennes, Francis, também tem essa mudança. E também tem a questão da Cela das Meninas ser muito parecida com o Cativeiro de Hannibal. Com isso tudo, a gente pode concluir que a mensagem principal do filme é justamente a frase que a psicóloga diz. Olhamos para aqueles diferentes e destruídos como inferiores, mas e se eles forem mais do que nós? Ou seja, as fraquezas podem ser aquilo que nos fazem fortes. Fatos conhecidos em que existiram casos de TDI no nosso mundo. Caso Billy Milligan, um norte-americano que nos anos 70 acabou estuprando 3 meninas diferentes. Só que, olha a coisa muito louca como é. Cada uma das meninas falou que a personalidade, a pessoa na qual estuprou elas, era de uma forma. Aí uma falou que um era gentil, o outro era mais agressivo e o outro falava alemão puxado para o albanês. Então, quando foi fazer o reconhecimento, na verdade, da face da pessoa e do jeito da pessoa, a polícia ficou toda... Mano, como assim, cara? Não tem sentido. Aí que foi descoberto no tribunal que, em si, o meninão tinha várias personalidades. Simplesmente assim, 24. O que tem muita característica com quem? O Kevin do filme Fragmentado. E em relação a isso foi o caso de repercussão e também muito que teve influência para a criação do filme e do personagem do Fragmentado. Trudy Chase, diagnosticada com 92 personalidades diferentes. Ela até fez um livro autobiográfico, apareceu na Oprah, e ela também foi inspiração para a personagem Crazy Jane, da DC Comics. Alguns personagens que têm mais de uma personalidade. Hulk, Bruce Banner, Harvey Dent, 2 caras, Legião, dos X-Men, tem umas 300 personalidades, não vou falar todas aí não, filho. Legal. Bom, é isso. Se vocês gostaram, deem o seu like. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comenta aí nos comentários. E se vocês quiserem se inscrever também seria muito bom. Muito legal da parte de vocês. Bom. Tudo bem.